faço essa pergunta, Cal. A gente viu aí a reportagem de Bassani. Qual que foi a mensagem que o presidente Biden quis passar com sua viagem à Ucrânia? Olha, não foi pouca coisa o que aconteceu nessa segunda-feira, Kalina. O presidente americano pegar aí uma viagem de 9 horas e meia de trem da Polônia até a capital ucraniana é uma coisa que estava sendo planejada há meses. É um nível de perigo muito alto. Imagine o telespectador que ele estava viajando de trem, ele não pode viajar de avião, porque o avião pode ser derrubado pelos mísseis russos. Imagine que um míssil atinge esse trem ou atinge alguma praça que o presidente Biden esteja lá. Então, isso pode, imagina, o presidente Biden ser ferido ou morto na Ucrânia, isso poderia levar aí a Europa inteira a uma nova guerra, talvez o mundo a uma guerra mundial. Então, não foi uma coisa corriqueira o que aconteceu nessa segunda-feira. E por que o Biden ele arriscou tanto em estar e ir para a capital para encontrar com o presidente Volodymyr Zelensky? Porque ele queria mostrar o apoio, ele queria reafirmar o apoio do Ocidente à Ucrânia contra a Rússia. Esse apoio já foi muito questionado desde o início da guerra. Falava-se que seria uma guerra que dividiria a Europa e que Estados Unidos e Europa perderiam rapidamente aí a disposição de apoiar a Ucrânia depois que vissem, por exemplo, os preços do petróleo, do gás natural subirem e acabassem pressionados por essa subida de preços, pela inflação. Pensou-se que cairiam diversos governos europeus, pensou-se até que isso daria uma desvantagem para os democratas nas eleições americanas. E o que aconteceu, isso aconteceu, é claro, até certo ponto. Você teve substituição de governos na Itália e no Reino Unido, mas os Estados Unidos e os seus aliados europeus, eles continuam unidos, continuam fortes, apoiando a Ucrânia. E o Biden aproveitou para anunciar mais um pacote de ajuda em armas, 500 milhões de dólares, a maioria disso foguetes HIMARS, que são aqueles foguetes de alta precisão que estão fazendo a diferença no campo de batalha, permitiram que os ucranianos fizessem uma contraofensiva desde setembro do ano passado, e principalmente munições de artilharia, que já estão acabando ali na Ucrânia, e radares, porque acredita-se que agora haverá uma ofensiva russa muito baseada em poder aéreo. Então a Ucrânia precisa de radares para se defender. Então a mensagem é: os Estados Unidos continuarão apoiando a Ucrânia contra a Rússia, mesmo que seja uma guerra longa. Isso é uma mensagem super importante, não só para a Ucrânia, mas para todos os aliados europeus e talvez para todos os aliados dos americanos pelo mundo. Ou seja, quando Joe Biden, mesmo contrariando algumas opiniões dos seus próprios generais do Pentágono, que acham que os Estados Unidos não deveria voltar as suas atenções para a Rússia e se focar somente na China, Joe Biden, em uma iniciativa singular, individual dele, resolve correr esse risco e entrar na capital ucrânia, Kyiv, para dar essa mensagem, falar: a guerra contra a Rússia continua, o apoio dos Estados Unidos contra a Ucrânia, contra a Rússia, continua. Essa é a principal mensagem, e o apoio aos aliados, e os aliados continuam juntos. Essas são as principais mensagens. E como a Rússia recebeu essa viagem em Cauá? A Rússia já teve outro discurso. Ela falou que amanhã está programado um discurso do presidente Putin, que deve acontecer por volta das 6 da manhã de Brasília, meio-dia na Rússia.
é um discurso, é como se fosse, ele é comparado lá ao Estado da União dos Estados Unidos, quando o presidente ele faz um discurso ao parlamento e dizendo quais serão aí as políticas, qual que será o futuro da política interna e também da política externa do país. Então é um discurso importantíssimo, não tem uma data específica para ele acontecer, mas o presidente Putin pode convocá-lo quando ele achar necessário. No ano passado não houve nenhum desses discursos, ele disse que o Putin justificou como sendo um ano muito fluido, que estava difícil ter uma ideia do que ia acontecer no futuro, então ele não convocou esse discurso e agora ele está convocando. Então a narrativa russa é de que Biden foi aos Estados Unidos para eclipsar, ou seja, para que as pessoas prestem mais atenção no Biden e não no presidente Putin. Só que quando acontecer o discurso do Putin, o Biden vai estar na Polônia e provavelmente vai estar discursando também. E talvez esses discursos aconteçam ao mesmo tempo. É um discurso importante que vai acontecer na Rússia. A Rússia tenta minimizar a presença do Biden na Ucrânia, diz que era só uma ação de propaganda, só que na realidade é muito mais que isso. Ele está mostrando aí que os Estados Unidos vão comparecer, vão ajudar os seus aliados. É isso que ele está indo falar lá na Polônia. Então, para a Rússia, ficou difícil agora, a gente tem uma expectativa muito grande sobre o que o presidente Putin vai falar amanhã, e é provável que ele fale sobre a guerra, é claro, mas a gente ainda não teve nenhum posicionamento oficial do Kremlin sobre a visita do presidente Biden na Ucrânia. E você acha, Kawa, que a ida a Kiev pode ter algum impacto também na política interna americana? Como será que os norte-americanos veem todo esse apoio dos Estados Unidos à Ucrânia? Eu acho que isso é importantíssimo, Kalina. Olha, pelo menos nos últimos 80 anos, nenhum presidente americano tinha ido para um campo de batalha em que as tropas americanas não fossem a força dominante. Então, o presidente Biden ele foi para um país onde não há tropas americanas. Ele teve que confiar na segurança que os ucranianos forneceram para ele, deu tudo certo. Ele teve membros do serviço secreto, ele acompanhando a viagem. Você teve aí, eu diria até dezenas de caças americanos sobrevoando ali a fronteira, não entrando em espaço aéreo ucraniano, mas prontos para entrar no espaço aéreo ucraniano se algo acontecesse. E a gente está falando daqueles caças invisíveis de última geração. Então, não foi uma coisa simples o que aconteceu. E se a gente pensar, o presidente Biden, ele tem mais de 80 anos. Ele vinha sofrendo uma série de críticas de que já estaria ficando senil, que não teria mais condições de governar os Estados Unidos. Uma boa parte dessas críticas veio da própria propaganda russa, que costuma atacar muito as redes sociais americanas e também de todo o país para criar esses boatos de que ele estaria senil, seria apenas um fantoche de outras figuras mais poderosas. E o que o Biden faz ao visitar a Ucrânia e correr esse risco todo é mostrar, aí na opinião dele, o que ele quer retratar é mostrar que ele está com saúde, ele está com condições de continuar governando. Eu lembro, há 80 anos, nenhum presidente americano fez isso. Então é uma coisa muito significativa mesmo, foi uma coisa muito perigosa o que aconteceu e é uma coisa que pode impactar as eleições americanas. O Biden já está dando alguns indícios que ele vai concorrer à reeleição. Os Estados Unidos tiveram um bom desempenho na criação de empregos nos últimos meses. Eles tiveram muitos problemas no controle da inflação nos primeiros 2 anos do governo Biden, principalmente até por conta de Covid, teve que emitir mais dólares, teve a questão da crise energética, então ele performou mal na inflação, só que ele ainda tem tempo. Ele tem praticamente 2 anos para reverter essa situação da inflação. Então, tudo isso parece ser uma preparação para o democrata Joe Biden concorrer à reeleição nos Estados Unidos e, ao fazer isso, chegar com bastante capital político para enfrentar provavelmente Donald Trump
ou outro candidato aí do Partido Republicano. Então, o impacto interno nos Estados Unidos, ele é muito grande. A gente lembra até que recentemente o Congresso americano foi conquistado aí pelos republicanos e não pelos democratas. Então, em tese, ficaria mais difícil aprovar ajuda financeira e de armas para a Ucrânia. Na verdade, não significa que um Congresso republicano vai acabar com a ajuda à Ucrânia. Talvez seja um pouco mais difícil negociar quantias tão vultosas, que já passam de 100 bilhões de dólares. Mas tudo agora, todo mundo começa a olhar para a eleição de 2024 nos Estados Unidos, até para ver o desfecho que pode ter a guerra na Ucrânia. Claro que um presidente republicano, talvez, aí já é um pouco de especulação minha, mas talvez ele dê menos ajuda para a Ucrânia, não significa que ele vai cortar a ajuda à Ucrânia, mas talvez dê menos do que o governo Joe Biden. E Biden, quando faz essa visita, primeiro presidente americano em mais de 80 anos a visitar uma zona de guerra que não é dominada pelos Estados Unidos, ele faz uma demonstração de força para o seu público interno. Tá certo, Luiz Kawaguchi, obrigada, viu, pela participação aqui no Fast News. Boa noite para você, uma excelente semana. Para você também.